Hoje falarei das principais causas que impedem o fluxo da harmonia entre as chamas gêmeas, mas que também serve para as almas gêmeas, almas dármicas, almas afins, que, pelos laços do amor e dos sentimentos mais elevados, se reuniram na Terra na busca do aprimoramento espiritual em conjunto nesta eterna jornada. Que da dissonância possa surgir a harmonia plena, favorecendo assim o equilíbrio entre as relações. Devido ao aumento das energias harmoniosas na Terra, é notável a reunião de almas afins que, reunidas, possuem um comprometimento com um plano maior, com o intuito de servirem tanto como exemplo no campo das relações, mas também possuem um papel a desempenhar de reforma interior e de quitações de débitos kármicos, fruto da jornada milenar, do período em que o ser passa na jornada das reencarnações, com o intuito de obter experiência, aprendizado e desenvolvimento espiritual. As chamas gêmeas possuem uma mesma identidade vibratória, o que colabora com uma correspondência peculiar entre elas de influência mútua, seja a nível mental, emocional, etérico e físico. É claro que em relação a almas gêmeas, esta correspondência é parecida, diferente somente em graus. Porém, tudo o que é dito inerente ao campo dos relacionamentos, que envolve a reforma interna, o equilíbrio, é aplicável tanto nas relações de chamas gêmeas, de almas gêmeas, almas afins e das almas em geral, que engloba todas essas características que estão voltadas para o aprimoramento da consciência e conectadas por uma influência superior que transcende o instinto e as paixões da carne. Devido ao advento da nova era, a hierarquia espiritual busca que os homens se conscientizem do real valor das relações e transcenda os limites impostos por diversos séculos. A união essencial do polo masculino e do feminino cria uma influência magnética que proporciona uma alteração benéfica do desenvolvimento consciencial dos seres humanos em coletivo, pois estamos todos interconectados em essência. E caso você queira se aprofundar sobre a verdade das relações, ter a oportunidade de entender o trabalho que é feito para estar pedindo ao eu superior um relacionamento compatível, entre outros temas importantíssimos que envolvem a conexão dos corpos, a lei da atração, o magnetismo dentro do campo dos relacionamentos. Você pode estar acessando o primeiro link na descrição e eu agradeço a sua colaboração. A jornada das chamas gêmeas é peculiar devido a uma conexão profunda e espiritual entre duas almas que na verdade formam uma totalidade e que foram ramificadas devido a um propósito de experiência e crescimento dos planos de origem desses seres. É claro que nós temos uma família de alma e que esta família de alma é composta por seres que possuem os mesmos objetivos, a mesma identidade vibratória e interesses similares. Devido à conexão das chamas gêmeas ser uma conexão que transcende a realidade tridimensional ou este plano físico, devemos compreender que para que haja harmonia, principalmente nesta relação em comparação às outras, que ainda podem, sim, ser relacionamentos, escolas, que visam um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento do ser, as relações das chamas gêmeas, poderemos dizer que carregam um pouco mais de responsabilidade,
pois são relações que possuem um profundo contato espiritual e alguns fatores que devem ser resolvidos e que, caso não, podem dificultar a união. As feridas emocionais é uma delas. As feridas não resolvidas, como traumas passados, mágoas, podem interferir na capacidade de uma pessoa se abrir para uma conexão profunda e íntima com sua chama gêmea. A hierarquia espiritual atualmente visa com que as pessoas possam estar fazendo um parcial trabalho de reforma interior com o intuito de inverter estas qualidades do passado para que a harmonia interior prevaleça, com o intuito de que esta relação possa ser vivenciada sem os bloqueios que impedem com que as energias balsâmicas fluam. E é muito importante que as energias sutis alcançadas na reforma interior através da prática, também da meditação e da oração, prevaleçam nesta conexão. Em virtude disto, há casos que há uma necessidade de uma reforma profunda, tanto a nível dos alimentos, na implementação de práticas e atividades físicas que visam proporcionar o equilíbrio energético no corpo e também através da autoanálise, estabelecendo um diálogo consigo mesmo, analisando questões internas que podem estar sendo postergadas por várias décadas. Devemos compreender que o corpo emocional, o veículo das sensações, entre dois seres que estão reunidos e experienciando um relacionamento, estão interconectados. Este elo e laço é fortalecido pela interação física entre eles, através de um contato mais profundo ou até mesmo de abraços e momentos de ternura ou carinho. São energias em movimento entre ambos e criam laços e cordões energéticos, e que no momento onde há instabilidade emocional, o outro sente em uma parcial intensidade aquilo que está sendo transmitido, mesmo que inconscientemente, pelo outro. E devido à falta de compreensão, isto pode causar afastamentos, pois a qualidade da energia que está sendo gerada por pendências a serem resolvidas pode proporcionar um desequilíbrio e um desvirtuamento na conexão. O medo da intimidade também é uma característica. O medo de se comprometer emocionalmente ou de ser vulnerável pode impedir que as chamas gêmeas se unam plenamente. O medo da intimidade pode levar à autossabotagem ou à manutenção de uma distância emocional segura, impedindo assim a conexão profunda que as chamas gêmeas buscam. Este é um tipo de relação onde os sentimentos mais elevados devem estar em atividade. Isto não engloba um sentimento de amor que é nutrido somente pela reunião física, seja ela qual for. O verdadeiro sentimento do amor, ele é desenvolvido através do autodesenvolvimento, na busca essencial pela fonte que está em tudo, porém, que deve ser buscada dentro de nós através da sublimação, modificando as características negativas do nosso caráter e transmutando estas características em características positivas, dando assim a condutividade necessária para que as vibrações superiores possam estar permanecendo ao invés de serem neutralizadas. Pois o amparador extrafísico, um espírito mentor, mestre, guia, pode enviar uma energia, um fluido benéfico. Porém,
Caso a pessoa esteja bloqueada emocionalmente, ela pode filtrar aquelas energias e levar para a insatisfação emocional, alimentando uma carga negativa nutrida por ela mesma, e aquela energia é pouco aproveitada. Caso contrário de uma pessoa pacífica, receptiva às boas influências, quando recebe esta carga energética de reajuste interno pelos espíritos mentores ou mestres espirituais, ela simplesmente irá se nutrir desta energia. Esta energia poderá simplesmente modificar toda a sua situação ao longo do dia, pois ela estava receptiva emocionalmente, sintonizada com a mesma frequência na qual ela pode estar se beneficiando. As diferenças da maturidade espiritual entre ambos também é algo que pode complicar esta conexão. Devemos compreender que, dentro desta relação, um pode ter uma consciência mais ampla do que o outro, e este que tem uma consciência mais desenvolvida, através somente de ter experienciado diversas passagens no plano físico, deve agir de uma forma a entender que o outro ainda deve passar por questões com o intuito de que ele possa desenvolver, e que pode ser uma ilusão colocado no mesmo nível de compreensão de uma pessoa que já passou por experiências que o outro ainda há de passar. E isto não é se julgar superior, mas sim compreender o momento do irmão que está tão intimamente correlacionado no nível de alma. A questão de superioridade, de egoísmo, de vaidade, um véu que encobre os olhos de muitos que se dizem espiritualistas, são alimentos para entidades que se nutrem destas características inerentes em muitas pessoas. E aqui abrimos espaços também para investidas desses espíritos que tanto se nutrem dos sentimentos de ordem inferior e das sensações instintivas ligadas ao eu inferior, e que buscam, de todas as formas, manter a discórdia e o desequilíbrio na relação, que nós devemos ter uma atenção redobrada para evitar estarmos caindo ou nos desequilibrando por via dos nossos próprios defeitos, pois, na verdade, eles não colocam nada, não possuem este poder, eles simplesmente nutrem aquilo que as pessoas já possuem de defeitos em si. E novamente eu digo que tanto as energias de desequilíbrio sexual, de instabilidade emocional, mental, entre outras situações, são combustíveis para seres que são motivados por interesses escusos, fatores externos, como a interferência da família, circunstâncias da vida, ou outras questões podem dificultar a união das chamas gêmeas. E neste caso, há uma necessidade de uma motivação interior real, de estar superando as provas para que se estabeleça uma reunião entre os envolvidos, passando até mesmo por opiniões dos outros, que na verdade podem até mesmo ser opiniões fomentadas por espíritos que não querem o bem do próximo e utilizam daqueles que estão na proximidade e que possuem uma maior inclinação com os interesses desses seres. Não raro o lado espiritual influencia nas relações conjugais, porém não devemos atribuir a eles motivos de instabilidades e infortúnios. Em 90% dos casos, são questões que nós devemos resolver dentro de nós, conflitos íntimos que abrem brechas para a atuação
desses espíritos. E quando as coisas passam um pouco do nível de tolerância à intervenção espiritual, os espíritos superiores, mas em alguns casos, ou em muitos casos, os espíritos superiores deixam que esses espíritos continuem a influenciar na vida da pessoa, com o intuito de que ela possa perceber onde está sintonizada em frequência, para que ela possa fazer o mais rápido possível o processo de movimentação interior para sair desta situação. Agradeço a você que permaneceu até aqui, peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. E novamente, eu digo, lembrando, caso você queira se aprofundar nos temas que envolvem a verdadeira dinâmica das relações de almas, você pode estar acessando o link aqui na descrição. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.